Bom dia! E hoje, quinta-feira, vamos dar início à nossa aula de História? Então, vamos lá. Vamos finalizar o livro 1, tá certo? No capítulo 5. Combinado? Então, vamos lá. Vamos lá, turminha. Vamos iniciar a nossa aula de História. Vamos continuar o capítulo 5. Vamos concluir ele hoje, para na próxima aula a gente começar o livro 2. Combinado? Então, vamos iniciar. Hoje, aqui no capítulo 5, nós vamos dar continuidade, porque nós já começamos o capítulo 5 na nossa aula anterior de História, falando um pouquinho sobre cultura, tá? O que é cultura? Chamamos de cultura o conjunto de conhecimentos, formas de expressão, tradições, modos de vida de um povo. Então, quando eu junto todos esses elementos aí, eu tenho uma cultura. Por exemplo, o carnaval também é um dos elementos que compõem a cultura brasileira. Quando eu falo no carnaval, o São João, o coco, todos esses elementos são tradicionais aí, faz a cultura, faz parte da cultura. Isso vai depender também, turminha, de cada região, tá certo? Existem outras expressões que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, hábitos alimentares, também podemos incluir como traço de cultura, as vestimentas, o idioma, ou seja, a linguagem, a forma de organização, a forma como as famílias se organizam. Então, tudo isso são elementos que fazem parte de uma cultura, tá certo? Quero que vocês abram aí o livro na página 78. Então, pausa o vídeo, abre teu livro aí na página 78, para a gente dar continuidade aqui, falando um pouquinho sobre a cultura brasileira, tá? A diversidade regional. Aqui na página 78, ele vai trazer alguns exemplos de culinária, tá? Que faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. Por exemplo, o feijão e o arroz e a diversidade regional. Olha o título. Embora sejam um símbolo de cultura nacional, existem muitas variações no preparo do arroz e do feijão, dependendo da região do país. Como assim, tia Cida? Por exemplo, nós moramos na região Nordeste. Então, aqui na região Nordeste, nós temos um jeitinho nordestino de preparar o feijão e o arroz. Mas se você for para a região sul, para a região sudeste, você vai comer o feijão e arroz de outra forma. Lá já preparam de formas diferentes, tá? Vai depender, ou seja, da cultura, da tradição de cada região, tá bom? Conheça aí a seguir alguns pratos que têm esses alimentos como principal ingrediente. Então, vamos lá. Baião de dois. Já ouviram falar no famoso baião de dois? Que, por sinal, eu adoro, uma delícia. Olha como é feito o baião de dois. É um prato feito com arroz, feijão de corda, que é aquele feijão verdinho, uma espécie de feijão de coloração mais clara, lembra aquele feijão verdinho que a mamãe compra no Secora? Queijo, você pode colocar dentro desse feijão queijo coalho, vários temperos, como cenoura, coentro, pimentão. O baião de dois, ele é típico daqui da nossa região, do Nordeste, tá bom? Então, vocês já conheceram aí. Então, o baião de dois é um prato feito com feijão e arroz e vários tipos de tempero. E aí, quando ocorre essa mistura, é chamada aí de baião de dois, tá? Feijão tropeiro é um prato feito com feijão carioca. Ele é aquele feijãozinho marrom. Ele é o mais consumido no Brasil, o feijão carioca. E para se fazer esse prato, o que é necessário? O que utilizam? A farinha de mandioca, o torresmo, a linguiça, ovos, temperos como cebola e alho. Esse prato, ele é típico das regiões Sudeste e Centro-Oeste, tá certo? O arroz carreteiro é um prato feito com arroz, carne seca, linguiça e temperos. Que temperos são esses? Alho, cebola, tomate e salsa. Esse prato, ele é típico já lá na região sul. Então, perceberam aí, turminha, que a cultura, os elementos culturais vão depender de cada região?
Então, foca aí, tá? Vamos continuar. E a cultura brasileira? A cultura de um povo, ela é construída ao longo do tempo. Quando estávamos estudando, logo lá no início dos capítulos 1 e 2, com a chegada dos portugueses, nós vimos que o nosso país ele é formado por uma miscigenação, ou seja, por uma mistura de raça, uma mistura de culturas. E vimos também que o nosso país ele teve a influência de 3 principais povos. Quem lembra? Isso mesmo, os indígenas, africanos e portugueses. A identidade cultural do Brasil, por exemplo, formou-se a partir de vários povos que por aqui passaram e deixaram seus valores, hábitos e tradições. Por exemplo, nós sabemos que a nossa língua oficial é o português. Quem foi que trouxe esse elemento para a nossa cultura? Quem lembra? Os portugueses. Exatamente. Também utilizamos um elemento muito conhecido, a capoeira, né? É um elemento que faz parte aí da nossa cultura, da cultura brasileira. Mas esse elemento que faz parte da nossa cultura foi trazido por que povos, vocês lembram? Claro que sim, os africanos, tá? Então, por isso que aqui diz que a nossa identidade cultural, a identidade cultural do nosso país, ela é formada através de vários povos, tá? Observe os exemplos. O milho, por exemplo, é um exemplo. O nosso idioma, como o Tícia falou anteriormente, e o samba. Vamos agora assistir a um vídeo, tá certo? Falando um pouquinho aí, mostrando para vocês sobre as características da cultura brasileira. Vamos lá? Legal o vídeo, né? Ou seja, ampliou ainda mais os nossos conhecimentos, os nossos estudos com relação aqui ao nosso conteúdo de hoje. Abram o livro de vocês agora na página 80 e 81. Presta atenção na leitura, tá bom, turminha? Então, turminha, aqui na página 80, traz aqui um textinho falando sobre as brincadeiras, que as brincadeiras, elas também podem mostrar a diversidade cultural de uma região, de uma cidade, de um país, tá? Então, pode mostrar a diversidade cultural, os costumes daquele povo. Então, nesse textinho, presta bem atenção na leitura do texto, porque depois vocês vão responder aí 2 questões na página 81. Combinado? Arranca mandioca, ó. Isso é o nome da brincadeira, tá? Arranca mandioca. Esta brincadeira ainda vive firme e forte em algumas comunidades indígenas, mas é desconhecida entre crianças e adultos não indígenas. Não indígenas somos nós, tá? Vive forte mesmo, afinal, para brincar é preciso de muita força. Nos estados do Espírito Santo e de São Paulo,
Crianças guaranis conhecem essa brincadeira pelo nome de arranca-mandioca, porque lembra a maneira como a mandioca é colhida. É uma atividade bastante conhecida pelas crianças indígenas. Quando resolvem brincar, reúnem-se perto de uma árvore e fazem uma fila, todos agachados, com as mãos nos ombros das crianças da frente. Observem aí na imagem, tá? Caminham dessa forma até a árvore e sentam no chão. A primeira da fila se agarra na árvore e as crianças de trás seguram-se umas nas outras pelos ombros e pernas. Uma criança precisa ser alguém forte. É encarregada de arrancar as mandiocas, que são as próprias crianças. O primeiro da fila, aquele que está agarrado à árvore, é o dono da roça de mandiocas. E é ele quem dá permissão para que sejam retiradas, uma a uma, as crianças da fila. E assim começa o trabalho de soltar cada criança com toda a força. Entre os guaranis, vale usar de várias estratégias para conseguir soltar as crianças. Por exemplo, fazer cócegas, puxar pelas pernas, pedir ajuda para quem já saiu da fila e etc. Entre os chavantes, no caso aí, gente, já é outra tribo, tá? Fazer cócegas é impensável. No Cerrado, região onde vivem, meninos e meninas conhecem essa brincadeira com outro nome já. Na outra tribo já é chamada aí de tatu. Isso porque é muito difícil pegar o tatu quando ele se esconde na sua toca. Não há quem o tire com as mãos. Pode puxá-lo pelo rabo, mas ele prende suas unhas na terra e não sai de lá por nada. A força é uma característica muito valorizada entre os chavantes, ao lado da valentia e da coragem. Mesmo que seja em brincadeiras, a força é importante entre as crianças. Na brincadeira do tatu, por exemplo, as crianças só se soltam uma das outras quando a pessoa que está caçando usa sua própria força sem a ajuda dos que já estão fora da brincadeira. Essa brincadeira é sucesso garantido nas mais diversas situações e proporciona risadas o tempo todo. Então, turminha, vocês viram aí a mesma brincadeira, a questão da diversidade cultural e do costume, né, em duas tribos diferentes. Então, nas duas tribos, é a mesma brincadeira, porém, cada tribo tem um nome diferente e as regras do jogo também mudam, porque isso vai depender da região. Ok? O que é que vocês vão fazer? Aqui na página 81, tem duas questões, tá certo? O primeiro e o segundo, bem facinho, para responder agora. Primeiro, identifique as diferenças entre os modos de brincar dos guaranis e dos chavantes. Então, vocês vão colocar assim, guaranis. Aí você pode colocar qual o nome da brincadeira lá, na tribo guaranis. Quais são as regras dessa brincadeira lá na tribo? Depois, você coloca chavantes. Aí pode colocar o nome da brincadeira lá em chavantes e quais são as regras na tribo lá. Lembrem-se que é a mesma brincadeira, porém, por conta dos costumes e das tradições, mudam algumas coisinhas aí, algumas regras na brincadeira. Combinado? O segundo, a brincadeira apresentada no texto está presente na cultura de algumas comunidades indígenas. É possível identificar traços de diversidade cultural entre as diferentes comunidades por meio da brincadeira? Tia Cida, eu não entendi. Aí diz assim, justifique sua resposta. Tem como, através da leitura que Tia Cida fez do texto, a gente perceber traços de cultura, de diversidade cultural entre as diferentes comunidades, entre as duas comunidades? Por exemplo, a comunidade, você vai pensar assim, quando Tia Cida lê o texto, a comunidade dos guaranis, o que é que eles preservam lá na comunidade? Eu falei enquanto eu li o texto. Então, aí tem sim como a gente perceber uma diversidade cultural. Agora, eu quero que vocês justifiquem de que forma
Como é uma tribo? Como é a outra? O que é que uma valoriza? E o que é que a outra valoriza? Tá bom? Então, ó, pausa o vídeo e responde, que a gente volta já para fazer a correção. Combinado, turminha? Pode começar. Pronto. Vamos lá, turminha. Olha só, aqui no primeiro, né, diz assim: identifique as diferenças entre os modos de brincar dos guaranis e dos chavantes. Então, como o tia Cida falou para vocês anteriormente, vocês poderiam colocar aí guaranis. Então, qual o nome, como é que os guaranis, como é que a tribo dos guaranis, eles já chamavam a brincadeira, né? Então, arranca mandioca. Eles podiam fazer cócegas, pedir ajuda a quem já estava fora da fila, né, para arrancar as crianças que se agarravam em uma árvore. Então, basicamente, essas eram as diferenças. Já o grupo, os chavantes eles já chamavam a brincadeira de tatu, né? E eles não podiam fazer cócegas, tá? E também precisavam tirar as crianças da fila sozinhos. Então, isso aí basicamente eram as características, a diferença entre cada um. Da mesma brincadeira, mas em cada tribo tinha as suas regras. O segundo dizia assim: a brincadeira apresentada no texto está presente na cultura de algumas comunidades indígenas. É uma afirmação. É possível, tem como identificar traços de diversidade cultural entre as diferentes comunidades por meio da brincadeira? Sim, claro que sim. Sabe onde é que o exemplo estava? Na tribo Chavante. Por quê? Porque, turminha, a sociedade Chavante, elas valorizam a força, a valentia e a coragem. Por isso, as cócegas não valem para arrancar o tatu de sua toca, tá? Porque esse fato aí que representa uma diversidade cultural entre as sociedades. Tá bom, turminha? O que é que vocês vão fazer agora? Abra o livro para eu explicar a atividade de casa, tá? É só uma página 82, tá certo? Então, aqui estão as sugestões de respostas. Página 82. Na página 82, são apenas 3 questões que vocês vão responder em casa, tá bom? Então, no primeiro diz assim: converse com familiares mais velhos sobre uma tradição cultural da sua família que foi modificada com o passar dos tempos. Registre nas linhas a seguir o que você descobriu. E depois a gente vai partilhar aí na nossa interação no Zoom. Tia Cida, não entendi. Por exemplo, um fato importante que eu acredito que faz parte de uma tradição cultural familiar, é o encontro da família no Natal, na casa da avó, por exemplo, no dia 24 de junho, que é o São João. A tia Cida, da minha família se reúne e vai para a casa da minha avó. Lá a gente faz uma fogueira, ou para os sítios do meu avô, e ao chegar lá a gente solta fogos, faz uma fogueira. Porém, perceba, você vai registrar uma tradição que tinha na sua família, mas que foi modificada com o passar do tempo. Ah, tia Cida, antigamente, não é? Eu ia para casa da minha avó e a gente fazia uma fogueira, assava milho e ficava ali conversando até 5 horas da manhã. Mas o que foi modificado hoje, nós ainda vamos para a casa da nossa avó, mas fazemos a fogueira, mas hoje tem uma quadrilha com toda a família. Olha aí um exemplo, uma tradição cultural da sua família, mas que com o tempo ela foi modificada. Ok, turminha? Segundo, escreva 2 características culturais do local onde você mora. Ai, meu Deus, tia, isso é difícil, não. Por exemplo, nós sabemos que aqui, qual uma característica cultural onde a gente mora? Nós gostamos muito de quê? São João, que está se aproximando do forró. É uma característica cultural daqui da nossa cidade? É, aí você pode colocar, tá certo? Comprove, terceiro, tá? Comprove por meio de exemplos a seguinte frase: o Brasil é um país com muita diversidade cultural. Nós vimos sim na nossa aula. Claro que sim, tá? E você vai comprovar por que é que o Brasil tem um país com muita diversidade cultural. Será que ele tem uma diversidade aí na culinária?
nas danças, nas músicas. Então, você vai pensar e vai produzir a sua resposta aqui. Tá bom, meus amores? Então, vejam só, nós concluímos, tá? O nosso livro 1 de História, concluímos também o livro 1 de Geografia. Nas próximas aulas de História e Geografia, ou seja, semana que vem, nós daremos início ao livro 2. Então, agora, com todas as disciplinas de Tia Cida, nós estamos trabalhando com o livro 2, tá? Português, História e Geografia. Combinado? Mas é claro que você pegue seus livros 1, deixe no cantinho, porque ainda vamos fazer interação e corrigir algumas atividades do livro 1 na nossa interação do Zoom, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, né? Que amanhã ainda tem aula.